ONU, a Organização das Nações Unidas, decretou 2015 como o Ano Internacional dos Solos e espera que a iniciativa sirva para mobilizar a sociedade para a importância dos solos como parte fundamental do meio ambiente e para os perigos que envolvem a degradação deles em todo o mundo. No Brasil, as comemorações sobre o tema estão sendo incentivadas pela SBCS, a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, uma das mais antigas e tradicionais sociedades científicas do Brasil, que está sediada aqui em Viçosa, no Departamento de Solos da UFV. Mas por que ter um ano especialmente dedicado aos solos? É isso que vamos saber agora no Sala Especial, que já está no ar. Para falar sobre o Ano Internacional dos Solos, estão conosco no programa de hoje dois professores do Departamento de Solos da UFV, o professor Leovando Marciano da Costa e Cristine Carole Mugler. A professora Cristine também representa a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Antes de começar a nossa conversa, eu convido você a assistir um vídeo da ONU, produzido pela ONU, que vai nos ajudar a entender melhor o nosso assunto de hoje. Não enxergamos. Andamos por cima dele, o pisamos todos os dias. Mas, na verdade, nós precisamos dele, como o ar que respiramos. Já chegou a hora de conversar sobre o solo e já é a hora de proteger o solo. Sem ele, não há vida. Ele nos alimenta e nós somos responsáveis pelo que ocorre com ele. O solo é formado pela lenta decomposição das rochas, através do sol, dos ventos, da chuva, animais e plantas. São necessários 2.000 anos para criar apenas 10 centímetros de solo fértil, apenas 10 centímetros em 2 milênios. Solo que nós desgastamos em poucos anos e que é irrecuperável. As florestas e as plantas protegem o solo. Mas, a cada ano, 13 milhões de hectares de florestas são desmatadas e se faz uma exploração inadequada da terra. Ademais, vemos a expansão dos monocultivos e da agricultura em terrenos inclinados. Depois da colheita, terrenos são deixados sem proteção ou cobertura, e isso acelera enormemente a erosão. E assim, levado pelo vento e pela chuva, perdemos 24 bilhões de toneladas de solo fértil apenas no ano de 2011, o que equivale a uma perda de 3,4 toneladas por cada habitante do planeta, incluindo as crianças e os idosos. Hoje, danos relacionados à erosão dos solos custam $70 por ano para cada um de nós, um custo de 490 bilhões de dólares em todo o mundo. Uma cifra inimaginável. Nossas cidades também crescem rapidamente. Na Europa, cada ano se transforma em um espaço urbano, uma superfície do tamanho de Berlim. Metade destes solos são selados, um solo onde nada mais poderá crescer. Mas solos férteis são finitos e, portanto, têm um valor incalculável. Investidores e governos já perceberam isso. Uma corrida para os solos ao redor do mundo já começou. A apropriação de terras, frequentemente com meios e propósitos questionáveis. Milhões de hectares de terra mudam a cada ano de dono, com o preço de deixar muitas pessoas sem sustento e famílias desamparadas. Muitos destes são os mais pobres dos pobres. E como não possuem alternativas, acabam por desmatar a floresta, porque precisam de terra para sobreviver. Mais do que nunca, precisamos de solos férteis e saudáveis. De acordo com projeções, a superfície agrícola disponível por habitante ano se reduzirá pela metade até 2050. Mas neste momento, 1 bilhão de pessoas irão para a cama com fome todas as noites. 1 bilhão de pessoas já é um número absurdo e serão cada dia mais, se nós não distribuirmos o solo de maneira justa ou se não aumentarmos dramaticamente a produtividade sobre cada pedaço de superfície agrícola. Ou se não descobrirmos um segundo planeta. Mas talvez não seria prudente confiar nessa última opção.
A problemática do solo e da terra é um assunto que praticamente não prestamos atenção, tampouco os nossos políticos. Nós vemos as prateleiras dos supermercados cheias, acreditando que ficarão assim para sempre. Mas, na verdade, estamos vivendo com um empréstimo a custo do solo e o solo é finito. Estamos tirando dinheiro de uma conta a qual nunca fazemos nenhum depósito. Um dia, essa conta ficará vazia. Terminaremos no vermelho e sem solo. Mas a boa notícia é que sabemos o que fazer para que nossos filhos tenham solo no dia de amanhã. Temos sempre que lembrar que o solo é um ser sensível que necessita de cuidados, não é uma fábrica. O solo é um direito de todas as pessoas e este direito precisa ser garantido por leis. Nós não podemos nos permitir enterrar debaixo do asfalto nossa fonte de subsistência. A solução está em nossas mãos. Precisamos abrir os olhos e encontrar formas práticas de aplicar nossos conhecimentos para que um dia não percamos o chão debaixo de nossos pés. Bom, nós vimos aí esse vídeo que foi feito pela ONU, ele circulou aí no mundo inteiro, em várias línguas, né, durante esse ano todo de 2015. Nós também estamos agora em dezembro, dia 5, além de 2015 ser o Ano Internacional do Solo, dia 5 de dezembro também se comemora o Dia Mundial de Solos. Por que é tão importante falar sobre solos e tão importante que a ONU tenha tido esse como um tema para se discutir no mundo todo? Bom, porque os solos são essenciais à vida e, na verdade, a gente pouco percebe isso. Talvez porque eles estejam abaixo dos nossos pés, nas cidades a gente não os vê, então os solos são desvalorizados, mas eles têm funções essenciais, além da produção de alimentos, que é o que a gente mais fala, mas sem solo não tem água, sem solo não tem regulação climática, sem solo não tem material de construção, e uma série de outras funções. Então, esse ano internacional, a ideia é de chamar a atenção das pessoas, principalmente as pessoas que moram nas cidades, porque a maioria da população mundial hoje é urbana, para a importância dos solos e da necessidade da sua conservação, da conservação das suas funções. As pessoas, você falou da cidade, tem muito pouca noção, assim, a noção de que as pessoas têm de solos, pessoas leigas como eu, como as pessoas que nos assistem, ela é errada ou ela é insuficiente? Na realidade, o que a Cristine falou há pouco, as pessoas nem conseguem ver o solo, né? Ele está todo impermeabilizado, ninguém sabe que cor de solo está ali por baixo, qual a profundidade daquele solo. Não tem a menor ideia, está pisando em cima direto de alguma coisa que o que está abaixo a pessoa simplesmente não consegue ver. Então, para que a gente possa dar o seu verdadeiro valor, é necessário que as pessoas tenham chance de ver como é que essa coisa funciona, né? E aí, quer dizer, de novo, uma questão de a população, essa urbanização é algo que não tem jeito, nós não podemos mudar o rumo da urbanização. E muitas pessoas, como a mesma coisa, de criança, pensando que o leite se compra no supermercado, vem do supermercado. Vem da caixinha, né? Vem da caixinha. Quer dizer, é totalmente as crianças não têm essa ideia. E acho que nós temos que começar, evidentemente, com os jovens e a trabalhar a cabeça dos adultos, mas as crianças principalmente, para que elas possam começar a compreender a importância disso, que a gente às vezes não dá o valor devido, né? Será que no solo acontece como a água? Porque assim, a gente cresceu, da minha geração para trás, nós crescemos achando que a água era uma coisa infinita. A gente nunca pensou que fosse acabar a água. A gente nunca pensou que fosse ter problema de água aqui no Sudeste. Era sempre uma questão lá para o Nordeste, lá para a África e tal.
Então, assim, hoje a gente fala de água, a gente economiza água porque está faltando água. Isso tende a acontecer com o solo também? Eu acho que Bom, valeria a pena voltar um pouquinho na água. Eu visitei regiões secas do Nordeste, onde as pessoas têm uma outra atitude em relação à água do que nós temos. Nós somos um país muito rico em água e, com isso, achamos aquilo que você acabou de falar. Ela é infinita, ela nunca vai faltar para ninguém, né? E, de repente, nós estamos vivendo no nosso dia a dia esse grande problema. E, evidentemente, o solo tem um papel importantíssimo nisso. Quando se fala, por exemplo, que 1 metro cúbico de solo pode guardar até 500 litros d'água. Isso é uma coisa importantíssima nos seus espaços vazios, mas nós não podemos tornar a superfície desse solo impermeabilizada, porque senão ele tem o potencial de receber muita água, mas ele não vai receber porque a parte de cima está, num caso de áreas urbanizadas, não vai entrar mesmo porque ele está isolado. Nas áreas agrícolas e principalmente de pastagens, o solo também tem grande dificuldade de receber a água que cai sobre ele. E a quantidade de água que chega por metro quadrado por ano, e mesmo aqui na nossa região, ele é muito grande, mas a maior parte vai embora, né? Nós estamos perdendo a quantidade de água porque nós não estamos dando o trato devido ao solo. O senhor fala em impermeabilização ou asfaltamento? Esse é a urbanização. Mas compactação por causa de pisoteio de gado, por causa de mau uso de solo. A gente está compactando os solos e aí a água realmente não infiltra no solo. E a nossa caixa de água é o solo. Tanto é que a gente tem muito problema de água aqui em Viçosa, mas em Ubá é pior. Por que em Ubá está sendo pior? Porque os solos lá são mais rasos, então a caixa d'água do solo é menor. Então isso é um problema. Mas eu queria voltar um pouco na questão da percepção. Eu penso que a percepção em relação aos solos é ainda pior, menor do que em relação à água e às florestas, por exemplo. Porque quando se fala de água, as pessoas têm uma percepção, olha, parecia infinito, mas acaba, temos que cuidar. Mas de solos, às vezes nem isso. Né? As pessoas nem percebem que os solos existem e muito menos que eles são vivos, cheios de vida e por causa disso eles desempenham essas funções. Então é um desafio muito grande e a ONU coloca isso e nós, enquanto sociedade científica e pessoas que trabalhamos com popularização, também que é, primeiro, que as pessoas percebam a existência dos solos. E uma vez percebendo que eles existem, que eles têm características, qualidades diferentes e que eles são facilmente degradados. As pessoas não percebem porque ainda não existe crise, porque você citou 2 casos, da água que eu falei, né, que antes a gente nem parava para pensar em água, uma torneira pingando de noite não incomodava tanto quanto incomoda hoje, que é desperdício. A floresta da mesma forma. Ainda não existe uma crise, mas corremos o risco de ter uma crise de solos, assim como aconteceu com a água? Com certeza. Eu penso que já estamos, já estamos, né? Mas, por favor. Então, muitos solos já não são produtivos, você tem áreas desertificando, né? Tem áreas com problemas de salinização, então esses solos estão sendo perdidos, mas como as áreas são grandes, outras áreas vão sendo utilizadas, mas crise de solos a gente tem, não é de hoje, né, Leovan? Na realidade, a questão do solo, da forma como nós usamos, principalmente nos trópicos, onde você pode cultivar o solo de janeiro a dezembro, desde que você traga água para ele, nós temos temperatura para isso. Quando você vai para uma região fria, quando cai a neve, o solo fica em quase total repouso. E ele é obrigatório, a natureza impõe. Aqui nos trópicos não. O que acontece? Se você estiver trazendo água para dentro do solo, você pode continuar cultivando ele desde janeiro até dezembro. E o solo tem uma capacidade de suporte. Num dado momento, eu estava fazendo uma palestra e falei que o solo nosso passa por vários estresses, aí depois um jornalista, professor, já ouvi falar de estresse de gente, de bicho, mas de solo não, como é que é isso, né? É claro, o solo pisoteado, o solo, há pouco tempo, eu estava dando um curso na região amazônica,
e até fiz uma comparação muito interessante. Após a retirada da floresta, a gente pode ver o solo fica totalmente, às vezes, exposto durante o dia inteiro, recebendo o sol direto. Eu falei, imagine nós aqui, se você pusesse todos esses estudantes, um grupo de estudantes de pós-graduação para fora, e ele ficar aqui desnudo, todos desnudos, recebendo comida e água, tudo, mas não pode voltar para a sombra. Quanto tempo cada um aqui aguentaria? Quer dizer, o solo tem que aguentar isso ao longo de dias e dias, meses e meses. E essa exposição do solo ao sol é uma das coisas importantíssimas, inclusive, aqui nos trópicos. Lá fora também mas aqui é muito importante. Quer dizer, nós colocamos o nosso solo numa condição muito difícil. Isso gera o quê? Isso gera endurecimento do solo. Você não precisa passar uma máquina em cima do solo. Se ele ficar exposto ao longo de algum tempo, ele ao molhar, ele expande, ao secar, ele contrai, essa ida e vinda, ele vai se endurecendo pior do que se passar, às vezes, um trator em cima do solo. E o que acontece a longo prazo com isso? A longo prazo que a água bate e não infiltra. Não infiltrando, você não tem possibilidade de produção de biomassa, não tem condição de guardar, por mais profundo que seja o solo, guardar a água, que é uma das funções importantíssimas do solo. Se nós deixarmos o solo exposto por muito tempo, esse é o resultado que nós estamos colhendo. Inclusive nas pastagens, nós temos áreas, às vezes você olha, a pastagem parece que está bem, você tem várias manchas na pastagem sem nada. Aquilo ali pode não ter pisoteado, às vezes nem uma formiga, que é super leve, mas só a contração e expansão do solo torna o solo extremamente duro. E a água, quando ela entra em contato com o solo, ela vai se escoar em vez de infiltrar. E aí nós estamos perdendo uma grande riqueza, que é a água que está fazendo falta para nós aqui. E perde o solo também, né? Porque aquela área passa a ser improdutiva, né? Porque junto a água, né? Porque não vai infiltrar, e a vida, porque aí esse solo endurecido, sem umidade e que aquece mais do que o normal, a vida que existe no solo, e aí é importante falar que vida que é essa, que são bilhões de seres vivos, tem mais biodiversidade, inclusive, abaixo da superfície do que acima. Só que a maior parte dos seres vivos que habitam o solo são micro-organismos, são muito pequenos, então a gente não vê. Mas são fundamentais para que tudo isso aconteça. São fundamentais para que o solo seja solo, senão nem é. Né? A partir do momento que ele é erodido, que esse material é levado, é sedimento, não é um material que vai crescer planta e por aí. Então, assim, essa vida é fundamental para que o solo funcione como solo, para produzir os alimentos, para armazenar água e tudo mais. E essa questão das erosões? Só voltando uma pergunta antes. Uma vez que o senhor falou das pastagens, vocês falaram do asfaltamento, mas a agricultura também ela é danosa para o solo, uma vez que ela também expõe? Uma coisa que a gente precisa ter cuidado é falar que a pastagem é danosa. Tem pastagens e pastagens. E técnicas e técnicas. Se ela depende for do manejo, bem manejada, ela é tão boa ou até melhor do que plantas agrícolas, plantas que a gente faz plantios em grandes áreas. Agora, depende, evidentemente, da forma como o solo está sendo manejado. Então, o manejo passa a ter importância tremenda. Só para ter uma ideia, o fato de plantar as fileiras na direção leste-oeste gera uma insolação muito forte entre as fileiras e gera esse umedecimento e secagem, causando problema de endurecimento e outros problemas que advêm dessa mesma questão. Então, só o fato de mudar a direção de uma fileira, eu posso estar protegendo o solo ou não. Quer dizer, o problema não é o uso, é o mau uso. O mau uso é o grande problema. Manejo, o manejo o excesso de uso de máquina, o uso de agrotóxico, essas coisas todas que vão acabar influenciando o solo. O que mata a vida no solo é prejudicial ao solo. E destruir isso tudo é destruir nossa fonte de tudo, né? Sim. De alimento, de construção, é a base da nossa tudo. Vida. Os solos são a base da nossa vida. Bom, o Brasil tem uma tradição boa ou ruim, de bom ou de mau uso do solo?
em geral? Depende de região. Um país continental. Na realidade, esse é um país tão grande que você tem locais que está tudo muito preservado, e aí eu acho que tem um lado importante da nossa vida, que é a nossa própria herança cultural. Às vezes nós temos uma herança da destruição. Em outras regiões, às vezes ao lado, você tem uma pessoa cuidando muito direito do solo. Então, a herança é importante. Eu estava até citando agora do lado de fora ali, de uma senhora caminhando pelo nosso campus, uma senhora idosa, e tinha um plástico no chão, e ela, com toda a dificuldade da idade, ela pegou o plástico e colocou no lixo. Eu falei, que pena que não temos tantas pessoas aqui olhando esse exemplo de uma pessoa com esse cuidado com o ambiente, né, de tirar, pôr o plástico lá no lixo, em vez de deixar ele ali. Então, essa questão de uso, acho que o Brasil ele tem exemplo para tudo, de coisas muito boas, de coisas avançadíssimas, e até coisas extremamente inadequadas para a nossa condição de solo, do nosso ambiente. Essas regiões que são muito ricas na agricultura, elas têm uma tradição de bom uso? Elas são ricas porque elas usam bem ou estão modificando a forma de uso? É como tudo na vida, se a gente usa bem, a gente tem por muito tempo, né? Claro. Mas essas áreas muito extensas de agricultura, elas enriqueceram muito e tem uma agricultura à base de muitos insumos externos. Então, isso é insustentável ao longo do tempo. Então, por um tempo, sim, você vai ser muito produtivo, a região enriquece, mas depois a degradação vai aumentando e não tem muito como corrigir. Aí que vão vir os efeitos. A gente já sente isso em várias partes do país, né? Então, precisamos repensar muitas vezes qual que é o modelo de agricultura, como que essa agricultura está se fazendo. Aqui na região de Viçosa, você falou que, né, tem diferença de solo de Ubá para cá, que é tão próximo assim. Aqui na região de Viçosa, quais são os maiores problemas que afetam o solo? Aqui são as pastagens degradadas. O que você acha, Deovana? Na realidade, outro dia um professor falou uma coisa interessante, não só da Zona da Mata, mas de Minas Gerais inteiro. Ele pegou um mapa e falou assim, está vendo aqui? Minas Gerais é um pastão. Quer dizer, um grande pasto. Nós temos muito gado, né? Tem muita área de agricultura e, evidentemente, volto a insistir que a gente deve evitar coisa do tipo, eu uso falar que a universidade não deve ser um lugar nem de... tem hora que a gente exagera na dose de falar as coisas. A pastagem realmente mal manejada, ela é muito crítica. E nós temos, inclusive, dados que mostram isso, até de água, que a gente mediu durante um ano, hidrológico inteiro, fazendo medida, em área que tinha pastagem, chegou um ponto que um pequeno córrego zerou a vazão, não tinha vazão, acabou. O córrego secou por um período. E nesse caso, quando a gente, evidentemente, fala da forma como a agricultura é feita, nós temos, o nosso solo, grande parte dos solos brasileiros são, evidentemente, em termos químicos, são solos pobres. E por isso, para manter uma produção, nós precisamos estar sempre adicionando fertilizantes, corretivos e etc. E, evidentemente, quando nós falamos sobre isso, aí tem uma série de coisas, inclusive nós temos mostrado até de contaminação de alguns produtos que vão junto com fertilizantes e com corretivos, mas não vamos entrar nisso agora, mas sem uma contínua adição de material, nós não temos condição de continuar produzindo. Por outro lado, a natureza ela tem mecanismo de controle do homem. Por exemplo, as reservas nós não temos grandes reservas de potássio nesse país, não temos grandes reservas de fosfato. Então, vai chegando num ponto que nós vamos ter que buscar novos caminhos para que isso seja possível, continuar produzindo, sem essa dependência contínua que a gente tem, sempre de adicionar mais e mais. O fato é que, por serem muitos deles pobres,
e da agricultura como a gente tem desenvolvido, o solo ele não consegue continuar no ritmo de produção desse jeito. Mas existe, e nós estamos até recentemente com trabalho sendo feito, de evitar o contato de fosfato direto com o solo, porque o nosso solo tem uma capacidade tremenda de indisponibilizar o fósforo para as plantas. Mas se o homem tem um pouco de inteligência, se a ciência serve para alguma coisa, nós estamos conseguindo avançar nessa linha de proteger proteger o fosfato quando colocado dentro do solo. De maneira geral, existem técnicas, hoje assim, a ciência, como o senhor acabou de falar, a universidade, o departamento de solos, a sociedade, existem técnicas conservacionistas, assim, que elas estão à disposição das pessoas? Ou essa questão da perda de solo, dos danos aos solos é um problema que se avizinha muito proximamente? Mas eu quero voltar um pouco nessa questão dos nossos solos, que são pobres em nutrientes, né? Eles são pobres em nutrientes, sim, mas os ambientes são ricos, né? Porque a gente tinha aqui essa área toda de floresta atlântica, a gente tem a floresta amazônica. Então, na verdade, uma das alternativas é também prestar um pouco mais de atenção à natureza, né? Eu ia pegar esse gancho quando o Leovando falou de natureza. Como que a natureza se comporta e como que ela fornece esses elementos necessários? Uma das coisas é pela diversidade. Então, quando eu falo assim, o problema nosso são as pastagens degradadas, e são essas, achei bom quando ele fala que Minas é um imenso pasto, que sim, esse problema da monocultura, do mesmo uso, e de não observar a natureza, de não associar com árvores, por exemplo, que tem uma capacidade maior de buscar os nutrientes no solo, de fazer a ciclagem de nutrientes, esse é um dos problemas. Talvez a gente rever a forma de observar a natureza, de lidar com os solos, olhando a natureza, e não só depender só de tecnologia e de insumo externo. Penso que esse é um dos problemas. Como que a gente vê os solos? Mas essas técnicas todas, de uma forma ou de outra, elas estão aí. Assim, a questão é que as pessoas precisam saber usar, né? Na realidade, o país já desenvolveu tecnicamente muito na área de solos tropicais. É uma evolução muito grande. Uma coisa é fato, não adianta muitas vezes eu tentar tirar leite de pedra. Se você tem um solo muito pobre, mesmo que existe aí uma biodiversidade grande em cima dele, às vezes você vai falar, vamos fazer uma adubação verde em cima de um solo muito pobre. O que vai reciclar dali? O solo já é pobre. Você leva ele no laboratório, analisa, você está vendo que ele é muito pobre. Então, evidentemente, é uma coisa que é difícil a gente continuar pensando em dar um nível de possibilidade de vida e de aumento, inclusive, do tempo nosso aqui, que está aumentando, e fazer restrição de alimento. Nós temos um cálculo aí de que se um país for capaz de produzir 180 quilos de grãos por habitante ano, ele dá uma condição boa de vida. E nós produzimos muito mais do que isso. Disparadamente, disparadamente muito mais. Mas não tem a distribuição adequada aqui dentro, que é um outro aspecto que a gente não pode. Nós não podemos virar as costas para esse aspecto. Mas, de qualquer forma, assim, até isso do Brasil ser um grande produtor de grãos, um grande produtor de alimentos, sem conservação, é dias contados, né? Ou anos contados. E nós temos uma outra coisa, é a falta nossa de educação, do uso da água, da comida. Né? Por exemplo, há muito tempo eu tenho passado para os estudantes, se a gente deixar um grão de arroz no prato por refeição, na população brasileira, isso representa 202 milhões de grãos. Transformando isso em quilo de arroz, isso representa, por refeição, jogar uma base de 5 toneladas de arroz fora, deixando 1 grão de arroz por prato, por habitante, por refeição. Durante uma vida toda? Não, estou dizendo um dia, uma refeição. Mas 5 toneladas ao longo da... Não, cada um desperdiça. 5 toneladas por refeição. Nossa, mãe. Deixar 1 grão. Você deixar um, eu deixo um, outro, professor Cristina outro, ele outro. Somando isso tudo, 5 toneladas para jogar fora.
Então, nós não podemos jogar água fora, não podemos jogar comida fora. Plantar mal, a gente usar tem mal. muito desperdício. Temos muito jeito desperdício, de conservar sem falar em técnica direta de conservação, porque quando eu conservo isso... Vamos dar um exemplo de uma cidade entre Goiás e Minas, onde tem uma represa enorme, eles tiram a água dali e faz o tratamento da água e distribui a água na cidade. Só que lá não tem, só tem uma taxa fixa de água por mês. E aí, quanto gasta cada pessoa lá? 400 litros de água por habitante dia. Você passa a ter um monte de torneira aberta. Quer dizer, isso é uma deseducação brutal, que nós não podemos mais conviver com ela. Infelizmente, essas coisas é só quando vem a crise mesmo que as pessoas se educam, né? Eu acho que a educação é o ponto-chave disso tudo. Bom, eu queria falar de outra coisa, porque o nosso tempo já está quase acabando. Okay. Então, existe uma relação íntima entre crise hídrica e solo? Sim. Eu diria que De que total. maneira, assim, explicando de uma maneira bem simples para o nosso telespectador? Porque voltando à questão que os solos são a caixa d'água, né? Então, a água que nós temos no continente, a água mais acessível, ela está armazenada nos lençóis freáticos, que são dentro do solo. Então, se você compacta o solo, prejudica a infiltração de água no solo, então a gente vai ter menos água disponível. Isso é um lado. O outro lado é a erosão de solos. Então, esse material, os solos que estão sendo erodidos, dos morros, das elevações, eles vão acabar se depositando, esse material vai se depositar nas baixadas, nas várzeas, né? E aí o que você tem? Um espalhamento maior da água também. E perda de água, desperdício de água. Então, tanto a erosão, a compactação, que vai causar erosão também, elas são muito responsáveis por essa crise de água que a gente tem hoje. A água acaba indo para os rios todas E hoje, até eu queria, agora que está chovendo muito, as pessoas podem observar que os rios estão muito barrentos, as águas muito barrentas. Isso significa que é solo que está indo embora. Né? E vai depositar e vai também selar uma outra parte. Então, esse é o problema. Se a sua água está ficando muito suja, pode saber que você tem problema de erosão. Aquela região está usando mal o solo, é um indicativo. Sim, está deixando o solo exposto, os cortes, né? Na cidade tem muito corte, aqui em Viçosa a gente vê muito isso, muito corte para construção de prédios, que são absurdos. Que estão criando muito sedimento, que estão fazendo com que o solo seja erodido. Eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho que é extremamente importante do solo nesse contexto de água. O solo é um grande filtro. Então, a água vem suja, cai em cima dele, se ele tiver condição de recebê-la, essa água passa por ele e vai deixando para trás uma série de coisas que não interessam. E sai praticamente cristalina em algum ponto de uma mina ou de uma nascente de rio. É um filtro fantástico e a gente não pode perder de vista. E toda vez que a gente, a gente fala nas cidades hoje, a água não tem onde infiltrar, ela gera uma série de problemas, cheias e tudo quanto é coisa de desgraça para a população por causa dessa questão de não ter, a água não tem para onde infiltrar, ela vai para o lado mais baixo. Aí causa essas tragédias todas que a gente vê aí em janeiro, fevereiro. O aspecto da filtração é um ponto importantíssimo. A água sai cristalina do outro lado. E, na verdade, quando você vai para regiões de solo cada vez mais rasas, esse processo é menos ativo. Mas nós temos solos aí com 3, 4 metros de profundidade, mais ainda uma camada de material alterado que ainda continua fazendo isso. Então, essa é uma das qualidades do nosso solo. Ele pode até não ter muito nutriente, mas eles são profundos, cabe muita água, tem muita condição de filtrar os materiais, degradar poluentes também. E uma coisa interessante nisso, se você me permite, lembrar o seguinte, não sei se estamos terminando, a verdade é o seguinte, por exemplo, muito dos dados que a gente importa, inclusive de poluição ambiental, é baseado em solos rasos, vindo de regiões mais frias. E aqui, nossa condição de filtro enorme, fantástico, espesso, nós vamos estar com um solo
uma condição muito melhor de limpeza disso tudo. Bom, então a minha última pergunta agora. O que a questão dos solos tem a ver com o aquecimento global, já que a gente está aí o mundo todo preocupado e falando sobre isso? Eu sei que o tempo é curto, mas uma explicação bem rápida, simples. E simples. Bom, os solos são também fundamentais na regulação do clima. Um dos motivos é porque o solo é um reservatório grande de CO2, de carbono. Então, a matéria orgânica, os materiais orgânicos que vão sendo incorporados aos solos, eles sequestram carbono. Então, um dos principais aspectos é esse, de sequestro de carbono, de reservatório de carbono. Então, o maior reservatório de carbono no continente são os solos. O maior reservatório global são os mares, mas no continente são os solos. Então, o mau uso também implica em que vai liberar esse carbono que está armazenado e provocar, aumentar ainda mais. Esse armazenamento é uma coisa muito importante. Nós temos estudo no próprio Departamento de Solo, que tem uma parte da matéria orgânica que é extremamente recalcitrante. Então, a gente tem que ter um cuidado, que acha que todo o carbono que está no solo vai virar um dia CO2. Isso é uma coisa que é perigosa. Nós temos que ter cuidado, porque a gente tem dados mostrando claramente, com alta temperatura, sempre você ainda deixa uma fração dessa matéria orgânica no solo. Então, às vezes, o solo, e a gente não pode perder de vista a natureza, felizmente, ela tem alguns mecanismos de controle que nos ajudam a sobrevivência, que senão, se fosse na base de que a gente, às vezes, com muito alarmismo que andamos por aí, o alarmismo não ajuda em nada. A natureza tem vários mecanismos de nos proteger. Um deles é essa relação do solo com a matéria orgânica. E essa matéria orgânica tem uma que é, às vezes, a gente usa o termo, tem a matéria orgânica umificada, e eu já usei esse termo, e alguém da área de solo pode até me achar doido de chamar, tem matéria orgânica que é uma verdadeira múmia. Ela é uma matéria orgânica altamente recalcitrante, altamente resistente. Então, e às vezes, você vai no solo, analisa, não encontra matéria orgânica, virou CO2. Isso não é tão direto assim. Então, a parte dessa matéria orgânica, ela vai ser transportada e depositada em outro lugar. Mas ela mudou de lugar. De toda forma, a gente está numa situação chegando perto do limite da natureza, né? Porque algumas coisas a natureza já não está conseguindo atenuar como antes. Então, realmente a gente tem que ter cuidado da forma como a gente usa a água, os solos, na verdade, o nosso modo de vida. Nós temos que repensar o nosso modo de vida, porque ele é insustentável. Precisa de uns 6 planetas para que a gente continue nesse modo de vida dos países mais desenvolvidos ou da forma como se vai se construindo. Só para fechar, que eu acho que nós devemos estar bem perto, eu uso a expressão consumismo é anticonservacionista. A sociedade atual é extremamente consumista. E, portanto, ela é anticonservação, em todos os sentidos. É isso que eu ia perguntar agora para encerrar. O que nós, pessoas que não somos agricultores, não temos pastagem, moramos na cidade, de alguma forma que esse ano, essa discussão sobre solo pode mudar o nosso comportamento. A própria consciência de que o solo existe com toda essa riqueza, mas com uma riqueza que se exaure, já é alguma coisa, né? Sim. É uma maneira da gente, pelo menos, ter consciência disso, né? A gente se dá conta que o nosso padrão de consumo é insustentável e a gente tentar lidar com isso de uma forma diferente. Não é possível ter tudo o tempo todo, né? Produzir menos lixo, cuidar da água, essas coisas são essenciais. E eu vejo assim, algumas políticas, então, por exemplo, na cidade, como que a gente vai lidar com solos na cidade? Então, a gente tem que começar a pensar que, às vezes, um calçamento de bloquete é melhor do que o asfalto. Porque ele permite que aconteça a infiltração de água. Então, eu estive mesmo em julho na SBPC em São Carlos, e lá já existe uma lei que, ao se construir, você não pode mais impermeabilizar totalmente o lote da sua construção. Tem que ter uma parte com terra
exposta, para que a água possa infiltrar. Isso não é difícil de ver. Você vê eu moro num bairro, por exemplo, que muitas ruas são de bloquetes. Então é mais fácil você ver que não tem menos tragédias, menos buracos, menos cachoeira quando chove, quando tem chovido esses dias, do que no asfalto. E é uma solução até razoavelmente simples, né? Bom, muito obrigada pela presença de vocês. O assunto é vastíssimo, né? Cada um dá um programa em especial, mas a nossa tentativa foi, né, trazer esse assunto aqui para Viçosa também, mostrar a importância e valorizar esse Ano Internacional do Solo. Mais uma vez, muito obrigada. O Sala Especial termina aqui agradecendo a sua atenção e a sua audiência. Lembramos que neste período de final de ano o Sala Especial será reprisado. Você também pode ver ou rever outros programas no nosso canal no YouTube. Para isso, visite nossa página no Facebook digitando Sala Especial TV Viçosa. Para você e para toda a sua família e amigos, o nosso muito obrigado por estar conosco durante todo esse ano. Eu e todos os funcionários da TV Viçosa desejamos um novo ano com muita saúde, paz e alegrias. Nós nos vemos no próximo ano, mas antes de acabar o programa, você fica com mais um pequeno vídeo que mostra um pouquinho sobre a importância da conservação dos solos, não só em Viçosa, no Brasil, mas em todo o mundo. Eu sou o solo. Eu estou nos morros e nos vales, nas fazendas e nos pomares. Sem mim, os humanos não conseguiriam existir. Mas vocês me tratam como sujeira. Vocês percebem que eu sou apenas uma fina camada de pele neste planeta? E que, na verdade, eu estou vivo, cheio de organismos e nutrientes que ajudam a produzir a sua comida? Mas eu estou degradado, dolorido, envenenado, doente, por sua causa. Você me fez desaparecer para menos da metade do que eu era há pouco mais de 100 anos. Você está prestando atenção? Eu estou virando poeira. Então talvez você pudesse me tratar com um pouco mais de respeito. Eu imagino que você ainda queira comer, certo?